Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e ficaremos juntos até às 17 horas. E hoje aqui nos nossos estúdios temos uma presença muito especial. Ele é um terapeuta reencarnacionista. Falei certo? Psicoterapeuta reencarnacionista. Psicoterapeuta reencarnacionista. Ele é um dos apresentadores aqui da Nova 15 também. E ele vai conversar com a gente hoje como que a gente pode lidar com essa sensação que a gente está sentindo em relação ao coronavírus. Como a gente pode lidar com as nossas emoções nesse período, né, de pandemia. Então, eu apresento a vocês o Caio B. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, Mariana. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Falar um pouco também do meu trabalho. Eu acho que é um momento que realmente precisamos. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, realmente. Sou técnico em regressão de vidas passadas. Sou membro da Sociedade Teosófica Internacional, com sede em Madrás. Eu sou cinesiologista, técnico em regressão de vidas passadas, como já disse. Sou masoterapeuta, sou fitoterapeuta, sou naturopata. Tenho uma formação na área da biopsicometafísica. Enfim, eu trabalho com a medicina vibracional. Olha que personalidade nós temos aqui hoje, uma pessoa que traz esse conhecimento e vai tentar compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento. É claro, não tem nem o que falar, né? O pessoal que está em casa, assim, que está se sentindo um pouco angustiado nesse período de quarentena, que está se sentindo assim, não está sabendo muito lidar com seus sentimentos, né? Como que você vê, como que é a forma que você vê essa situação e como que o pessoal pode lidar com isso? Olha, Mariana, é assim, primeiro a gente precisa entender a angústia, né? O que é a angústia? A angústia é a tristeza causada pelo medo, não é? Então, ela é um sentimento opressor que acomete, né, nosso sistema respiratório, nosso sistema vascular. A gente fica com aquela dor no peito famosa da angústia, né? Aquela dor da alma, não é? Mas a base dela justamente é o medo, é a tristeza, né? De viver um momento, uma situação, uma circunstância que às vezes nós não sabemos como lidar, não é? Então, assim, realmente estamos vivendo um momento de muita mudanças, eu diria assim, né? E então depende muito de cada um nesse momento, como a pessoa lida, né, com as situações e circunstâncias, pessoas que surgem na vida, né? A gente precisa aprender a se preparar para receber coisas boas e coisas ruins. Por quê? Porque a vida não é só flores, não é verdade? A vida ela é uma soma, né, de fatos e eventos que, como nós vivemos na dualidade, a dualidade tem sempre dois aspectos de ser, né? E o lado bom, o lado ruim, né? O lado prazer, o lado dor, né? O lado medo, o lado enfrentamento. Então, assim, cada um de nós temos uma estrutura, né, emocional, afetiva e mental que forma a nossa psique, né? E então, conforme cada um nesse momento estruturou, né, o seu perfil, né, psicoativo, vamos dizer assim, ele vai reagir. Mas então o que eu diria? Que é importante que a gente aprenda a respirar fundo e não temer, mas buscar compreender, né, dentro da sua condição, do seu perfil, de como você é estruturado, a melhor maneira de você lidar, né? Óbvio que é sempre enfrentamento, porque na vida é importante entendermos que nós não temos que temer, temos que compreender cada situação, cada circunstância, para ver a melhor forma da gente poder lidar, né? Sim, e muitas pessoas têm se sentido ansioso, né, nesse momento, se sentido ansiosa, que não... o ansioso é isso, né? Ele não anseia pelo que nem sabe o que vai acontecer, né? Aquela coisa. E como lidar com a ansiedade, assim?
frente a... porque a angústia, né, e a ansiedade é um misto, né? Então, na verdade, assim, a ansiedade também é medo, né? Sim. É o medo mais objetivo. E então o que nós precisamos nesse momento? Nos perguntar do que é que nós estamos com medo nesse momento, nessa situação. Uhum. Né? Estamos com medo da restrição, estamos com medo de não poder trabalhar, de não poder estar ganhando, de não estar vendo as pessoas que a gente ama. O que está sendo a causa do medo? Não é? É importante que a gente se pergunte, que a gente busque dentro da gente qual é a base do nosso medo. Porque o medo, na verdade, ele não tem existência própria. Ele é um sentimento inerente ao espírito, não é? Por quê? Porque ele tem a função de fazer o quê? A prudência, a prevenção. Não é? O medo na dose certa, ele é prudência. Né? O medo demais, né? Ele passa a ser a paura, ser o pavor, né? O terror. Né? E também o medo na dose diminuta, ele é a imprudência. Né? Ele é o vacilo, ele é, né? É o descuido, é a displicência, por aí afora. Sim. Você percebe? Então, nós precisamos aprender isso. Perceber em nós a intensidade do nosso medo. Ele está para mais ou está para menos? E colocar ele na dose apropriada, adequada, onde ele se torne prudência, mantendo a minha atenção e foco para a compreensão do que está gerando medo em mim. Né? E dessa forma, então, eu vou poder ter a visão do panorama, do horizonte e poder lidar com a situação. Sim. Eu tenho certeza que o pessoal em casa passou ou ainda está passando por esse momento, né, de angústia, de ansiedade, né, com uma intensidade muito grande. Eu, particularmente, no começo eu fiquei muito ansiosa, fiquei muito preocupada e depois eu consegui ir controlando essa minha ansiedade, esse meu medo. Eu consegui ir dosando isso, tomando, lógico, todos os cuidados, né? A gente sabe o que o coronavírus a gente está vendo todos os efeitos dele ao longo desse período que a gente está em casa, né? Fazendo quarentena, enfim. A gente sabe do perigo que ele tem, dos cuidados que a gente tem que tomar, mas a gente também não pode se paralisar, né? Ser paralisado por essa quantidade de preocupação, né, de ansiedade. Exato. Na verdade, é assim. A gente foi acometido de surpresa, né, de uma situação muito né, limitante, realmente. E nós, de um modo geral, sempre fomos muito soltos na vida. Né? A gente vinha num ritmo de vida, num modo de ser de vida, onde a gente não estava prestando muita atenção. Né? Todo mundo muito preocupado com a aparência, com a imagem, com o ser poderoso, com o seu cara, ser bacana, e estava esquecendo coisas essenciais, que é prestar atenção em si mesmo e prestar atenção na vida, nas pessoas que estão próximas da gente. Né? Prestar atenção na vida. Né? Na questão política, na questão econômica, não é? Na questão de saúde mesmo. Veja, o brasileiro não faz saúde preventiva. Sim. Não é? Então, veja, todos foram acometidos de surpresa, óbvio que gera ansiedade, que é o medo. Não é? Nossa, e agora? Como lidar com isso tudo? Sim. Não é? Mas, diante de toda a situação insólita, inesperada, nós precisamos realmente parar tudo. Né? O que é prioridade nesse momento? Né? E nesse momento, pelo menos para mim, do meu ponto de vista, e sempre fiz isso, quando alguma coisa me pega de surpresa, opa, eu respiro fundo e paro. Vamos olhar para a situação. Né? O que está acontecendo realmente? Ah, legal, então tá. Mas por que aconteceu? Por que está acontecendo? Né? Por que eu fui acometido? Por que gerou esse sentimento dentro de mim? Vou procurar a causa, para compreender a causa, para ver a melhor maneira de lidar. Sim. Você percebe? Então, é isso. O brasileiro, até por ser um povo muito feliz, com todas as dificuldades que nós vivemos, é um povo meio displicente.
É um povo mais voltado para o oba-oba. Né? É um povo que não se compromete muito com a questão do comprometimento político, né? A responsabilidade que nós temos de ser mais politizados, ser mais ligados no contexto. Né? Não, a gente foca nas nossas motivações, interesses, né? Prioriza isso e acha que a vida é só isso. Então, eu acho que esse momento está sendo importante, né? Que vem mostrar a importância de se estar mais ligado no todo. Né? Porque, veja, nós temos hoje que conviver, né, com a nossa obra. Não é verdade? O confinamento nos obrigou a ficar com aquilo que nós estruturamos, né, como valores, ideias e conceitos, em termos de relação, de ser e viver. Não é? Estamos confinados. Agora nós temos que ficar o dia todo com família, né, os filhos dentro de casa, né, tem que acompanhar a escola e tudo mais. Então vejam, quem se estruturou emocionalmente, afetivamente, está levando tranquilamente. Mas quem estava na corrida, né, atrás do oba-oba, agora está sentindo os efeitos. Né? Tem que contemplar a sua obra e lidar com ela. Né? E digerir o pacote, né? Que é a parte mais difícil. Então veja que, na verdade, esse momento está sendo muito importante para a humanidade de um modo geral. Né? Porque é tempo de repensar, tempo de rever, tempo de se renovar, tempo de mudança. Né? Então vejam, a ansiedade é sempre o medo, né, do novo. Né? Como lidar com o novo? E isso é muito importante, porque exige que busquemos em nós, né, o nosso conteúdo, a nossa bagagem de experiências. Porque esse não é o perrengue de vida que a gente está passando. Já passamos vários perrengues. E que estratégia nós usamos? E ao lidar com os perrengues passados, geramos uma energia de vitória, de conquista, de superação, de realização. Então agora é momento da gente buscar a nossa história, se conhecer, se reconhecer, se valorizar, resgatar essa energia, essa força de construção, né? De realização, de superação, de estratégia, né? De solução. Né? Porque estamos na pandemia, ela vai passar e o porvir virá. Né? E temos que estar prontos, né, para a continuidade. Então eu acho que a receita é essa. É você com você mesmo buscar seus próprios recursos, né, dentro da sua própria estrutura de vida. Que bacana. E assim, você tem alguma dica, assim, algum chazinho, alguma coisa que o pessoal possa tomar em casa, para se acalmar também, usando um pouco das plantas que muitas pessoas têm em casa? Eu pelo menos tenho o meu quintalzinho ali. A gente pode recorrer a alguma coisa nesse sentido? Com certeza, sempre tem sim, várias ervas para a gente se acalmar, para ajudar nessa questão mesmo da ansiedade, do medo e do sono, porque quando você está ansioso, você não dorme. Isso é verdade. E o sono é fundamental para a nossa saúde. Então tem ervas que vão nos facilitar. Né? Você pode fazer um chá de maracujá, né? Você pode, tanto da fruta quanto da folha, você pode melissa, até a cidreira, que é um chazinho gostoso, que agora está frio. Né? Erva de São João. Só que a erva de São João é muito potente, ela é muito forte. Assim, ela é sonífera, ela é antidepressiva, ela é um sedativo e é um sonífero. Olha que legal. Não, ela é muito... Eu até passo para meus pacientes que estão com esses problemas de ansiedade, insônia, tudo mais. Vocês podem comprar a folha e fazer o chá. Né? A proporção de erva seria uma colher de sopa, né, de erva para uma xícara de chá. Ou você pode comprar ele já elaborado em gotas também, que você vai encontrar em locais que vendem produtos naturais, ou no Mercadão mesmo você vai encontrar, né? E tomar em gotas. Mas assim, eu aconselho que você tome 1 hora antes de dormir. Não tome assim, vou tomar de manhã para ficar calmo, não. Senão dorme. Você vai dormir o dia todo. Vai ficar sonolento. Então assim, 1 hora antes de você dormir, você vai lá, põe 20 gotinhas, né? E você pode tomar, que você vai ter um sono que vai realmente restaurador,
né? Ele vai ajudar na sua depressão e na sua ansiedade. Então você acorda renovado, né? Tem gente que fala, eu vou tomar de manhã para mim ficar calmo o dia todo. Não, ao contrário, você toma de noite para ter uma boa noite de sono, para o corpo se organizar, seu espírito descansar, sua mente descansar, seu emocional descansar. Aí você vai acordar renovado, né? E pronto para enfrentar aí mais, né? Aí o chazinho sem segredo. Uma colher de sopa da erva. Da erva, ferve, isso, ferve. e tá pronto. Você pode pôr no micro-ondas mesmo, né? Uhum. Eu prefiro que seja no fogo. Né? Sim, que aí ela curte. Isso, até por causa eu também, como fitoterapeuta, acho que eu não falei que eu sou fitoterapeuta, sou fitoterapeuta e sou naturopata. Os elementos, né? Eu tenho o meu lado místico também. Eu acho que os elementos naturais são mais importantes, né? Então o fogo, ele também é um elemento, é uma energia purificadora. É uma energia de cura. Sim. Na dose certa, né? Uhum. Então utilizar ele para fazer o chá, ele também vai agregar através do seu calor, que é um calor diferente do calor do micro-ondas, por exemplo, entendeu? Ele não vai trazer os efeitos que traria, por exemplo, o micro-ondas. Então você pode fazer seu chazinho no fogo, uma xícara de chá, né? Uhum. E adoça ele, pode pôr então, pessoal que são as formiguinhas, gente, pode colocar veja bem, chá terapeuticamente não se adoça. Tá. Tá? Então, O chá da tarde, né? Aquele chazinho que você gosta de tomar no lugar do café de manhã, ou o chá da tarde com as amigas, esse você pode pôr o mel, né? Que aí é uma outra história, né? Tá. Mas já é composição terapêutica. entendi. E assim, na sua Então, assim, uma área mais voltada para a medicina vibracional, na área da biopsicometafísica. Deixa eu falar um pouquinho o que é isso, Claro, também para o pessoal povo entender, saber o que se trata. Sim. Veja, bio, vida, psique, mente e emoção, e metafísica. A metafísica é tudo aquilo que transcende o físico, Sim. né? Que é o campo vibracional. Pensamento e sentimento é energia, não é? E o corpo é o nosso espelho, nosso espírito, nosso pensamento, nossas emoções, não é? Eu optei pela área reencarnacionista justamente para ter também compreensão dessa questão do espírito com relação à psique, porque a psicologia acadêmica hoje começou a olhar a partir de Jung para o lado mais transcendental, né? Transpessoal. Mas a acadêmica não olha, fica mais na mente e na emoção. Mas nós somos um espírito. Sim. Né? Então, do ponto de vista metafísico, eu escolhi a opção da reencarnacionista para ter uma compreensão maior, né? Do lidar, porque o povo, de um modo geral, ele é religioso. Não importa se é evangélico, se é católico, se é protestante, se é espírita, umbandista, candomblista, não importa. Todos têm a sua conexão com o sagrado, com o divino, né? Que é a questão espiritual. Né? Então, assim, eu atendo todo tipo de linha, né? Religiosa. E é engraçado, esse momento que a Terra está passando também é um momento de transição, aonde a Terra está dando um salto de evolução. Não é? A Terra também está evoluindo. E a raça tem que evoluir junto. E a fase da Terra, do ponto de vista ocultista e espiritualista, ela está saindo da transição, da provação e expiação, para a fase de regeneração. E regeneração significa espiritualização. E espiritualização significa mediunidade. Então vejam, o que está acontecendo nesse momento? Está pipocando a mediunidade para todo mundo. Você percebe? Sim. E em consequência de abrir os canais espirituais das pessoas, essa frequência baixa do mental coletivo em decorrência da pandemia. Eu acho que a depressão, ela está depressão. muito presente, né? E eu sou especialista em depressão. Né? Eu acabei, por tanta gente me procurar com depressão, eu acabei que me especializando, porque me obrigou a focar mais o estudo, né, do ponto de vista acadêmico e espiritualista, né, para entender essa mecânica
da depressão e também desenvolver técnica, né, de atendimento. Então eu trabalho muito com meus pacientes do ponto de vista do mental criativo, né, a visualização criativa. São técnicas que eu junto com o equilíbrio energético, que é a parte da cinesiologia, né, e alguns precisam sim fazer regressão para voltar nos momentos traumáticos, nos momentos difíceis, para fazer uma ressignificação. Ela precisa rever a história e eu acompanhando o paciente, então fazemos uma releitura, não é? Para ela ter uma releitura e ressignificar, né, aquele sentimento para ela voltar pós-terapêutica aliviada, já com uma outra visão da situação e já com estratégias para saber como vai lidar, né? E qual é o maior fator de dificuldade das pessoas que gera as depressões, que gera as ansiedades e tudo mais? É o relacionamento. Sim. Por causa das diferenças, né? Todo mundo é diferente. Todo mundo pensa, age, sente diferente, né? Mesmo olhando para o mesmo ponto. E então, assim, a busca maior no meu consultório tem sido mais mesmo por depressão, né? Muita ansiedade mesmo, né? E medo, né? Que é a base da ansiedade, da depressão também, né? Porque depressão, ela sempre é acometida por perdas, né? E nesse momento todo mundo está perdendo tudo, né? Liberdade, espaço, e cada um dentro do seu quadrado, sim, né? Sim. Sofrendo perdas de todas as formas, né? Depois a gente vai agora fazer uma pausa para o nosso intervalo e eu queria pedir para você que está na sua casa, se você tem alguma dúvida sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre o medo, enfim, em relação aos sentimentos que vêm surgindo na vida da gente agora nesse período da pandemia, para você mandar sua pergunta para cá para a gente fazer para o Caio, né? Pode mandar através do nosso WhatsApp, que é o 9784-2946. Anote o telefone para você mandar aqui para a gente. É o 9784-2946. Mande a sua pergunta aqui para o Caio. E aí, depois do nosso intervalo, o Caio vai falar um pouquinho para a gente, se ele puder, claro. Claro. Como que a pessoa pode identificar se ela está só com uma tristeza ou se ela já está depressiva? Como ela pode identificar esses sentimentos dentro dela e então procurar ajuda, né? Porque nem sempre a gente consegue lidar com os nossos sentimentos sozinho. A gente às vezes precisa de uma pessoa capacitada para ajudar a gente a ressignificar tudo que fez mal pra gente, então a gente poder olhar a vida com outros olhos e continuar a nossa jornada, não é mesmo, cara? Perfeitamente, é exatamente isso, né? Todos estamos acometidos. Sim. Né? Como está nos afetando, né? Sim. Então, nós vamos para o nosso comercial? Podemos? Ei, Paula. Então, daqui a pouco a gente está de volta. Fica ligadinho que a gente já vai voltar, tá bom? Nova 15. Toca o seu ritmo. Já pensou em contribuir com o meio ambiente e ainda economizar até 95% na sua conta de energia? Nossos geradores fotovoltaicos contam com 25 anos de garantia, oferecendo o que há de melhor em sustentabilidade e economia. Confira todos os benefícios que só uma empresa pioneira no assunto pode lhe proporcionar. Foto Solar, energia solar, agora em novo endereço. Rua Uruguai 36, esquina com a Avenida Dois Córregos. Venha conhecer o nosso showroom e tomar aquele café conosco. Saiba mais em fotosolaronline.com.br ou pelo telefone 19 98200 0054. Peça já seu orçamento sem compromisso. Foto Solar, energia solar. O futuro mais próximo de você. Portal Água e Gás. Portal Lanches e Porções. Temos carvão, gelo, lanches, porções, espetos, cervejas e refrigerantes. Além, e claro, de gás e água. São Pedro,
Bonafonte e Rárida. Disque entrega 3426-4112 ou 99725-3789. Funcionamento de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite. Sábados, das 10 da manhã às 10 da noite. Domingos e feriados, das 10 da manhã às 6 da tarde. Avenida Francisco Luiz Razeira, 268, Portal da Água Branca. Em frente a Master Móveis. Portal Água e Gás. Portal Lanches e Porções. 15. Nova 15. 24 horas no ar. A gente não desliga nunca. Eu já sei, mas você já sabe que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV, sífilis, gonorreia e outras ISTs? Se põe em risco a minha saúde, também põe em risco a sua. Então por que deixar de ter a camisinha sempre com você? Se no mundo acontecem 1 milhão de novos casos de ISTs todo dia, pra que arriscar sua saúde nessa perigosa loteria? Usar camisinha é uma responsa de todos. Saiba mais em saude.gov.br/IST. Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus. Atenção. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Alô, alô. Alô, alô. Voltando agora com a presença dele. Caio B está aqui nos nossos estúdios e a gente está batendo um papo super legal, trocando uma ideia aqui em relação a esse momento da pandemia, em relação aos sentimentos que têm surgido dentro da gente nesse período. A gente está com a cabeça aí muitas vezes sem conseguir entender o porquê que o coronavírus apareceu, o porquê a gente foi obrigado a parar naquele ritmo que a gente estava, né? Então, assim... Temos participações? Olha! Temos sim o Danilo Silvano. Boa tarde, hoje estou aqui com você. Boa tarde, Danilo. Um grande abraço para todo mundo lá do Danilo Silvano Cabeleireiro. Um beijo para todos vocês, eles estão acompanhando. Legal. O Allen César Miranda. Boa tarde, Mariana, Caio e Danilo. Boa tarde, Allen. Edson Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Edson. Eliel Correia, boa tarde, Mariana. Parabéns pelo programa, está muito bom. Um abraço, Eliel. A Patrícia Matenhar Cruz. É isso mesmo? Matenhar Cruz. Oi, Ma. Boa tarde, Patrícia. O Everaldo Negrão, prima, estamos te assistindo aqui no Pará. Manda um abraço para nós, Ermita e família. Ai, minha tiazinha Ermita. Gente, minha família lá de Belém tá assistindo, Belém do Pará. Olha que legal. Tia, um beijo pra senhora, um beijo, Everaldo, todos os meus primos. Ai, que lindo. Fico muito feliz de saber que vocês estão aí em Belém do Pará assistindo. Poxa, tô felizona, viu, de ver vocês aqui. Obrigada, viu? Olha que legal, isso aqui, né? Onde chega o nosso programa, hein? Tem aqui também acompanhando no Facebook, gente aqui de Piracicaba, do Rio Grande do Sul, da Índia, dos Estados Unidos, viu? Olha. E de Portugal também estão nos acompanhando. Eu não vou falar o nome de todos são queridos do nosso coração. Sim. É sempre grata a satisfação de ter vocês nos prestigiando, né? Mas é muita gente para falar o nome de todos, ok? Então, um beijão para todos vocês, um abraço, viu? E gratos por estar conosco. Sim, com certeza, muito feliz da presença de vocês aqui. O Caio, vamos retomar aquele assunto da depressão, da tristeza, né? Porque é comum a gente se sentir triste em alguns dias, né? Porque ninguém é feliz o tempo todo, né? Assim, mas como que a pessoa ela consegue identificar quando que ela está com uma tristeza, vamos dizer, aceitável, digamos assim, quando que a tristeza é aceitável e quando ela pode começar a se preocupar e a pensar assim, nossa, eu estou depressiva. Como que ela pode identificar a depressão e como ela pode pedir ajuda? Porque muitas vezes a pessoa ela, né, não vai conseguir lidar sozinha com tudo isso, né? E como ela busca esse auxílio?
Bem, então é o seguinte, vamos entender por que que a depressão vem primeiro. A depressão vem em decorrência das nossas perdas, de não sabermos lidar com as perdas. Ela vem das nossas tristezas, por situações que nos acometem na nossa história de vida e situações desse gênero. Bem, para nós entendermos a questão também de como identificar a depressão, precisamos entender que a tristeza é um sentimento que é inerente ao ser. Né? Ficar triste é natural e normal. Agora vejam, o que nós temos que avaliar, né? É sempre a intensidade da continuidade da tristeza. Por exemplo, você sofre uma situação que vai te entristecer. Então, bom, nossa, hoje passei a manhã triste, passei a tarde triste, né? Aí não consegui dormir de tristeza. Tudo bem. Mas no dia seguinte você já conseguiu dormir um pouco, ficou triste, mas se recuperou. No outro dia ficou mais um pouquinho triste, né? Agora, quando a tristeza te pega de um jeito que fica hoje, fica amanhã, fica depois, então veja, ela já está passando aquele limite, vamos dizer, normal, né? Ele já está começando a virar uma crise, vamos dizer assim. Está numa crise de tristeza, está num momento onde ela está se prolongando, né? Mas você ainda continua. Quando a tristeza começa a tirar de você, né, a sua força, o seu poder de raciocínio, né, o seu poder de autoestima, de autocuidado, né, de atenção, que você começa a deixar de fazer as suas coisas, né, já não quer mais ver gente, não quer conversar, daqui a pouco você não quer mais ver luz, você quer ficar só no seu cantinho, aí você pode identificar que você já está depressiva. Aí é hora de buscar ajuda. Aí é hora de buscar ajuda. Aí você precisa então, né, se você tiver alguém que tenha saiba ouvir com respeito, sem julgar, sem criticar, sem censurar, sem cobrar, sem comparar, e que saiba fazer uma leitura para ajudar dentro da maneira como a pessoa funciona, ver a maneira dela lidar melhor com a situação e sair da situação, ótimo. Se ela não tiver, precisa de uma ajuda profissional, né? Porque o que acontece? A gente, quando vai procurar alguém para ouvir, a pessoa sempre já vem com uma receitinha pronta, já quer dar um pitaco, e são pontos de vista particulares da pessoa, não é? E o profissional vai ouvir a pessoa e vai procurar, dentro do modo dela agir e lidar com a situação que está vivendo, ele vai ver a melhor maneira de ela lidar com a situação e sair da situação. Sim. Vai dar esse suporte para que ela Isso. O profissional vai ser esse suporte para ela reconhecer-se, né? Que ela se deixou acometer por um sentimento, um momento, foi tomada por ele e perdeu o controle de si mesma, né? Então, o papel do profissional é resgatar, né, a integridade, a autonomia do paciente, né? Aí juntos, paciente e terapeuta vão traçar estratégias, não é, de atenção, de terapêutica, de cuidados, para que ela se fortaleça, se resgate, ela vê onde que ela se abandonou, onde que ela permitiu ser possuída pelo medo, pela tristeza, né, pelas causas que a cometeu, e se perdeu, né? Ou seja, perdeu o controle de si mesma. Aí ressignifica Isso, aí vem a ressignificação, né? Olhar com outros olhos para aquilo, né? Isso. Como eu disse, todo mundo tem bagagem, todo mundo passou por perrengues, né? Nossa. Tem história, tem força de conquista, superação, né? Então, se você está na sua casa, está triste, procura ajuda, gente. Não fica aí, não deixa a peteca cair. Vai lá, pega alguém para te ajudar, ressignifica isso que deixou você dessa forma e vai viver a vida. A vida é tão linda, né? A gente tem tanta coisa para fazer nessa vida e então a gente não pode deixar se contagiar por esse desânimo, né? Por essa tristeza profunda, né, Caio? Então, é assim. Toda vez que nós somos acometidos por algo inesperado, a gente sempre, pela surpresa às vezes, o fator que nos surpreende,
tira um pouco o nosso centro. Então a gente se perde um pouco. Mas é normal e natural. O que nós não podemos é nos entregar à situação. Sabe, Mariana? O problema das pessoas, elas acabam se entregando. E algumas até usam disso como vitimismo e tudo mais. Passa por um processo, porque começa a receber atenção também da família, sabe? E de repente a pessoa gosta disso. Ela sente se preenchida por uma vira uma atenção, situação de oportunismo. Eu acho que ter sentimentos é normal. Agora nós temos que sempre avaliar, fazer a leitura do sentimento para a gente não se deixar levar e também não usar disso para manipulação e não ser manipulado por isso. Sim. Você percebe? Porque nós vivemos em sociedade, não é? Nós vivemos relações. Agora, cada um que está ao nosso lado está olhando para a gente de que forma? Está vendo o quê? Sim. Está apreciando o quê? Está priorizando o quê? Está considerando o quê? De que ponto de vista? De lá para cá ou daqui para lá? Você entende? Então nós temos que ter essa atenção, né? Principalmente nesse momento, né? E abrir o nosso horizonte, o nosso olhar, né? E perceber realmente que é normal ter tristeza, é normal ter ansiedade, é normal ter medo, mas não deixar que isso tudo vire, não é? Uma síndrome, por exemplo, né? Não vire uma neurose, não vire, né? Ou elemento de oportunismo. Não é verdade? Sim. Então nós temos que ter atenção, né? Faz parte, né? Agora, a gente escolhe como lidar. Olha que bacana. Você escolhe como lidar, né? Como lidar com os seus sentimentos. Isso, lidar com os nossos sentimentos, né? Porque o sentimento, ele é inerente, né? Agora a intensidade, a quantidade, a direção, a resultante, né? Depende de nós. Sim. E ainda falando nisso, né? Nessa questão, a questão dos relacionamentos, né? Porque é tão difícil, assim, às vezes, se relacionar com as pessoas. Porque a chateação, muitas vezes, vem pra gente pelo outro não ter sido aquilo que a gente imaginava, né? Não ter reagido, muitas vezes, como a gente imaginava, né? Como que é essa relação do ser humano, vamos dizer assim, né? Não sei se eu consigo me expressar, né? Eu não entendi um assunto a pergunta. É que aí tem vários fatores. Veja, numa relação entre duas ou mais pessoas, tem vários fatores, né? Por exemplo, a imagem que você tem de você mesma, né? A imagem que eu tenho de você, Sim. que eu faço de você, né? A imagem que você tem de mim e a imagem que eu tenho de mim, porque eu me conheço um pouco mais. E então é assim, existe também a questão da sua motivação, do seu interesse. Você pode gostar de mim, mas o que leva você a gostar de mim? Quais são os seus motivos? Quais são os seus interesses? Né? E isso vai estabelecer motivação, né? E também linha de relacionamento. Entendeu? Agora veja, você tem um conceito, uma ideia, um valor, uma atitude. Eu tenho outro conceito, eu tenho uma ideia, outro valor, outra atitude. E cada um, né, do seu ponto de vista, tenta interagir, agir e reagir, né, nas relações. Aí as diferenças é que é a grande questão dos relacionamentos. Né? Como lidar, como a gente vai interagir. Aí o que move essas relações, os interesses, motivações, não é? E também a imagem que cada um faz do outro, né? Às vezes você pode superestimar ou subestimar, né? Você também pode se superestimar ou se subestimar, não é? Porque também a gente se revela nas situações, nas circunstâncias, né? Às vezes você faz coisas que você fala, nossa, eu nem sei como eu fiz isso. Sim. Não é assim? E por quê? Porque também tem o surpreendente, o inesperado, né? o novidável, enfim. E de repente você se descobre também nas relações. Não é como você descobre o outro nas relações. Sim. Você pode se surpreender, você pode se decepcionar, você pode, né? E, então é isso. Agora, o que é importante nas relações? Que a gente sempre lembre que entre um e o outro existe uma linha limítrofe que se chama respeito.
Sim. Não é? E que nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo para que essa linha sempre permaneça, não é? Porque toda relação é uma roda de mão dupla, vai e vem, não é verdade? Sim. E às vezes, mesmo que a gente conscientemente não codifique ou não tenha uma nomenclatura, um nome para dar daquilo que você percebe do outro, mas o seu espírito percebe e te move, né? Às vezes faz como, nossa, né? Como assim? Como eu fiz isso? Você percebe? Então, as relações, ela tem o lado objetivo, o lado subjetivo, o lado consciente, o lado inconsciente. Né? E as diferenças, se nós soubermos lidar, podemos ter ótimas relações. Mas se não soubermos lidar, vamos ter dificuldade nas relações. Né? Sim. E tudo tem a ver com isso. O que move as relações? Né? O que é prioridade nas relações? E você veja, e o curioso que quando a gente se põe disponível nas relações, você amplia seu olhar. Né? É verdade. Enquanto que o outro pode estar lá cheio de interesses, ideias e atitudes. Né? E é importante a gente nunca superestimar nem subestimar o outro. Né? Manter um equilíbrio. Essa ali. disponibilidade de atenção, de olhar, para ter percepção do todo. O que a maioria não tem. Por quê? Seus motivos e interesses. Né? Então a pessoa foca. Né? E às vezes acha que é mais esperta que o outro. É. Né? O que é pior. É. Né? E fica totalmente na mão do outro. Se o outro for sacana, vai manipular e vai quebrar. Se o outro tiver uma linha de respeito, vai tentar notificar de alguma forma, vai falar, vai... Sabe? Então tudo depende, né, das relações de cada lado, do nível de compreensão, de percepção de cada um, da linha também de valores, conceitos e ideias, porque aí tem respeito, né? E é isso, os afetos que envolvem a relação, né? É porque nesse período, né, muitas pessoas vão começar ainda a retomar, né, da quarentena, ainda estão em casa. Então esse relacionamento com o outro em casa, ele fica super intenso, né? Você fica o dia inteiro com a pessoa, né? E saber lidar com o outro é importante, né? Esse respeito, né? Saber o espaço de cada um, né? Esse é um momento novo que todos nós estamos vivendo, né, Mariana? Que, como eu disse, nós víamos num ritmo de vida, todo mundo correndo atrás de tudo e tem muito tempo para prestar atenção um no outro. No outro, Agora nós temos tempo de sobra para, né, observar. E estamos também mais leve, pelo menos do meu ponto de vista, eu estou mais leve, muito mais disponível para observar. Então, cada detalhe, cada minúcia, né? Porque a minha profissão exige, né? Cada piscar de olhar, cada expressão facial, cada respiração é uma linguagem para mim. Né? Só que até onde o outro lado me conhece, até outro onde sabe da minha capacidade de percepção, de compreensão, de arguir, de perquirir, de intelectualizar, de raciocinar, e de ação, interação e reação. Né? Vamos supor que eu sou um desequilibrado. Você percebe? E é isso, a gente nunca alcança, né, o alcance do outro. Né? Então é muito importante o quê? Que haja respeito nas relações. Né? Isso que eu estava colocando de você nunca subestimar e nem superestimar o outro, né? E nem a si próprio. Porque também nós nos revelamos e às vezes não nos damos conta, né? Das expressões que vêm. Acaba sendo espontâneo, né? É tudo muito espontâneo. Então eu acho assim que nós temos que ter muita atenção e respeito nas relações. Né? E lembrar, né, que o respeito exige que você não subestime nem superestime, nem a si próprio nem a ninguém. Sim, porque daí não se cria expectativa também em cima do outro, né? Perfeito. A grande questão é a expectativa sobre si mesmo e sobre o outro. Né? Você pode acabar se achando, né, e subestimando. E vice-versa. Né? E aí não surge a frustração, né? Quando você não cria expectativa no outro, você não se frustra, e você né? não se expõe também a situações que você não tem controle, não domina. Não é verdade? Porque até onde você apreende o outro? Sim. Né? E é aquilo que eu sempre falo, existe a questão de ser simples e ser simplório. Né? O simples não é simplório. Sim. Não é?
O simplório pode ser simples, mas o simples não é simplório, né? Tá? Então, temos que ter atenção e respeito, Sim. né, nas relações. Ai, como é gostoso conversar com você, Caio. Ah. É uma pessoa que traz grandes reflexões pra gente. Eu falei até que às vezes eu tô em casa, eu ligo no Caio e vou fazer minhas coisas. Aí eu fico lá refletindo e vem cada inspiração, cada coisa boa que a gente consegue identificar dentro da gente, né? Como a gente se... como as suas palavras ajudam a gente se conhecer, né? A gente saber como a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como ser uma pessoa cada vez melhor. É muito bom falar com você, cara. Sabe, Mariana, é assim, engraçado, eu hoje estou aqui a convite do nosso querido Danilo. Sim. Né? Ele é quem me oportunizou isso aqui, porque nunca na minha vida eu pensei estar dentro da rádio, da TV, e falando com o público. Mas a minha vida toda eu sempre fui muito voltado aos estudos, né? A minha profissão exige que eu estude bastante e sempre fiz muita palestra, dei muitos cursos, né? E até hoje dou palestras e faço cursos, né? E então, assim, para mim está sendo uma experiência também muito particular. Agora, eu entendo que a rádio e a TV, ela é um veículo aonde nós temos que ter ciência do que isso aqui significa. Não é? Vejam, do lado de lá, nós temos o mundo, porque a internet alcança o mundo. Como você vê, nós temos nos acompanhando aqui Portugal, temos a Índia, né? Temos os Estados Unidos, temos vários países nos acompanhando aqui. Né? É o mundo mesmo. Então, veja, agora, nós estamos conscientes da nossa responsabilidade no sentido do que nós vamos oferecer, não é? Exatamente. E isso não só traduz a imagem da rádio, mas a imagem de você que está aí e, sobretudo, né, está expondo você. Porque a sua postura, a sua atitude, a sua atuação aqui, lá estão te avaliando, estão te julgando. E cada um segundo o seu referencial, não é, valores, conceitos e ideias. Então, assim, eu entendo que a rádio, isso aqui é um templo sagrado. Né? Porque Mariana, aqui... só cortando um pouquinho, Sim, claro. O Caio diz, né, que ele é tímido, vergonhoso. Você acha isso? Imagina. Não, né? Fala bem, né? Fala Ele diz que ele é bem. vergonhoso, mas Aí que está. No momento eu desligo o circunstante, o entorno, sabe? Eu me foco naquilo que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que estar. Então, assim, não é que eu não seja tímido, eu sou tímido, sim. Eu ainda só acredito porque fica corado, que sente calor, acreditem. Né? Mas acho que a própria experiência, os anos de trabalho, me levou a me concentrar mesmo no meu foco de trabalho. Né? E é por isso que talvez passe a impressão para quem me ver que eu sou mais descolado, que eu sou mais... não é bem assim, eu sou super tímido. Eu não acredito. Nossa, você não tem noção daquele que quer entrar debaixo da mesa. Mas então, você consegue anular essa timidez, anular, né, entre aspas, e nesse momento e passar, né, o que você vira um instrumento, né, de passar a sua mensagem. E tudo isso também, Mariana, foi uma coisa assim, muito natural, porque eu quando era garoto, eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei de estudar. Né? E acho que isso também me fez com que eu ficasse um pouco mais, digamos, mais na minha, mais recolhido. Eu sou iniciado na yoga, eu faço parte de uma escola da Índia. Então, assim, eu sempre fui de muita meditação, muito recolhimento, muito estudo. Então isso também me criou uma coisa. É engraçado. Eu aprendi a viver comigo mesmo, vamos dizer assim. Né? E ao mesmo tempo aguçou muito a minha percepção. Né? Por causa dessa maneira de viver. Né? E isso me deixou um pouco tímido, porque eu fiquei um pouco diferente. Sabe, você se sentiu um pouco diferente dos outros? Por questão de atitude, de percepção. Né? E isso me obrigou também a desenvolver uma postura diante disso tudo. Né? Eu entendi que eu sou diferente.
Eu tenho consciência que eu sou diferente. E que ninguém é obrigado a entender, compreender e aceitar isso. Né? Então as reações que vêm também do outro, eu aprendi a lidar. E minha profissão me ajuda muito nisso. Sim, sim. Não é? Então, talvez por isso não pareça que eu sou tímido, mas eu sou super tímido. Sou super recolhido, super na minha. Às vezes a pessoa até atravessa a linha, mas eu aprendi a não deixar perceber. Sim. Mas eu sou tímido. Tenho morro de vergonha. Acredite, né? Parece que não. Eu só falar, mas como assim? Porque eu faço balé clássico, eu adoro dançar. Eu também gosto. Se eu vou pro clube, eu amo dançar. Né? Mas aí que tá, quando eu tô dançando, por exemplo, ou se eu tava dançando balé porque eu faço balé clássico, Sim. se eu tô no palco dançando, eu anulo o público, eu anulo quem tá no clube. Eu quero dançar, quero ser quer feliz. viver seu momento. Isso. Eu também sou assim. Então, e é engraçado que no clube, às vezes, as pessoas vêm me tirar pra dançar. Nossa, eu tive você dança, mas você tá flutuando. Flutuando. Mas não é. Acho que é isso. Eu aprendi a viver comigo, viver meu momento, minhas emoções, meus sentimentos, aquilo que eu quero viver. E não deixo que nada atrapalhe. E é perfeito ser assim, né? É porque mentalmente eu me fecho para aquilo que não é. Sabe? Porque que eu não deixa entrar nessa essa coisa se eu não entro na vibe. Essa é a verdade, né? E como eu disse, a minha própria profissão me ajudou, porque também se eu entrar na emoção do meu paciente, nós dois se abraçam, choram, não ajuda ninguém, né? É verdade, senta no chão e chora, né? Eu tive que aprender ao mesmo tempo estar junto, mas criar um distanciamento onde eu posso fazer a leitura do outro